Fala a verdade. Quantas vezes você já comprou alguma coisa que no fim das contas você nem usou muito, ou alguma coisa da qual você se arrependeu depois, ou que você comprou e acabou se enrolando financeiramente por causa disso? Isso acontece muito, né? Por isso hoje eu tô aqui para falar com você sobre consumo inteligente. Mas antes da gente falar de consumo inteligente, vamos falar do que está por trás dos nossos hábitos de consumo. Por que é tão fácil a gente cair em tentação, cair nas armadilhas e a gente comprar por impulso? Bom, a primeira coisa que é importante a gente saber aqui é que todo mundo compra por impulso, pelo menos alguma coisa. A gente sempre tem um ponto fraco, sempre tem aquela coisinha que a gente é muito apaixonada, ou que a gente quer muito, ou que a gente gosta muito, e que quando a gente vê, a gente não consegue pensar muito a respeito. A gente vai lá e acaba agindo por impulso. O problema é que, quando isso acontece, a gente desorganiza a nossa vida financeira. Porque, vamos falar a verdade, muitas vezes a gente compra o que não precisa com dinheiro que não tem e acaba se enrolando no cartão de crédito ou com as parcelas, enfim. Aí vira aquela bola de neve. Uma outra coisa também que acontece muito é o desperdício do potencial financeiro, que é o que eu sempre falo, não necessariamente você está se endividando, não necessariamente você está se enrolando financeiramente, mas sabe aquela sensação de chegar no final do mês e de você ter passado o mês inteiro só pagando conta e de nunca conseguir fazer sua reserva, guardar dinheiro para aquela viagem, ver todo mundo trocando de carro, trocando de celular, viajando no final do ano com a família e você nunca consegue fazer isso? Isso pode ser um sinal do consumo sem consciência, daquele consumo que não é inteligente, não é pensado, não é racional. Ele parte totalmente do nosso emocional e ele acontece sem nenhum planejamento. A gente precisa entender que o planejamento é o que vai manter a gente nos trilhos na nossa vida financeira. Então, é lógico que existem várias etapas aí anteriores a um planejamento, mas se você ainda não tem um planejamento financeiro, indico que você faça isso e comece por aí. Porque quando a gente planeja, quando a gente sabe o que é que a gente quer realizar com o nosso dinheiro, fica muito mais fácil da gente tomar decisões. Isso vai ajudar a gente a se manter no trilho. Agora, mesmo com um planejamento montado, se você não tiver muita certeza dos seus valores e se você não tiver muito consciente na hora da compra, muito provavelmente você vai fazer algumas compras por impulso, das quais você vai se arrepender depois. Eu conheço muita gente que compra porque realmente não consegue se controlar na hora, por mais que fale, não, agora vai mudar, agora vai ser diferente, a partir de agora não vou mais fazer isso, mas aí acaba caindo na tentação, fazendo uma compra da qual se arrepende depois, e aí vem aquele efeito ressaca moral, sabe? Por que eu fui fazer isso? Por que eu gastei o dinheiro? Eu não devia ter comprado isso, eu nem precisava tanto assim. E muitas vezes essa pessoa não consegue depois nem falar para as outras dessa compra, então nem curte a compra que fez. Sabe? Aquele produto que você compra e que você acaba não usando, você não gosta, quando você olha para ele, ele acaba te lembrando da coisa errada que você fez, né? Dessa decisão errada que você tomou. E isso acaba gerando em você sentimentos negativos. E aí mora um grande perigo. Não sei se você já passou por isso, mas a gente acaba caindo num círculo vicioso de compras por impulso. E eu vou te explicar como ele funciona. Primeiro, é importante você entender que as nossas compras, as nossas decisões financeiras, elas são, na grande maioria das vezes, emocionais. Então, são as nossas emoções que estão o tempo todo falando pra gente o que fazer, né? A nossa cabeça, ela demora um pouquinho pra funcionar e eu já vou te explicar sobre isso. Mas na hora da compra, a gente compra por causa do que aquele produto ou aquela peça ou aquele determinado item despertou na gente, a gente acaba fazendo essa compra por conta daquela emoção que a gente sentiu na hora, mas essa emoção, passado um tempo, quando cai a nossa consciência, vira o contrário, acaba causando um efeito rebote. E aí vem a ressaca moral, a gente se sente mal. Obviamente, a gente vai buscar alguma coisa para tirar aquela sensação ruim que a gente está sentindo. E o que é que gera um prazer imediato muito rapidamente? Comprar. Para essas pessoas que se colocam nesse círculo vicioso de compras, é muito comum que ela busque cada vez comprar mais coisas como forma de
diminuir um pouco aquela sensação ruim que existe por justamente ter caído em irritação e comprado de novo. Você percebe que acaba virando uma bola de neve sem fim? E aí é muito importante você saber disso, porque isso pode estar acontecendo com você. E é importante você saber que talvez você não tenha esse tipo de comportamento para tudo na sua vida, mas talvez isso funcione para você com algumas coisas. Por exemplo, tenho clientes que sentem isso com comida, tenho clientes que sentem isso com coisas de papelaria, clientes que sentem assim com livro, outras que querem comprar tudo para os filhos e aí nem percebem que estão caindo nessa bola de neve infinita quando o assunto é comprar coisa para os filhos. Então, muito importante que você tome consciência disso para entender se isso está acontecendo com você. Agora, você viu que eu falei que a gente busca um prazer imediato, né? E a compra realmente faz isso. Quando a gente sai da loja com aquela sacola, lembra que eu falei? A gente está sentindo aquela emoção, né? Aquele sentimento gostoso que aquele produto despertou na gente. Esse prazer, ele é imediato, porém ele é passageiro. Ele passa, ele realmente é temporário e ele vai acabar uma vez que a nossa consciência agir. O problema disso tudo é que a gente acaba vivendo uma vida sem realização por conta desses nossos prazeres imediatos. A realização, ela é diferente, é aquilo que realmente faz sentido, que realmente tem a ver com os nossos valores, que é a realização de um sonho, que é fazer algo que você queira muito para você, para sua família. E muitas vezes a busca por esse prazer imediato, por essa alegria momentânea, faz você se distanciar do objetivo de conquistar essa sua realização, isso que você gostaria de fazer e que você não consegue fazer por falta de dinheiro. E aqui é muito importante você entender que muitas vezes a gente recorre às compras realmente como uma válvula de escape, realmente como uma fuga daquele sentimento ruim que a gente está no momento. Então, pensa um pouquinho aí, quantas compras você já não fez no momento em que você estava com fome, de TPM, com raiva ou cansada do trabalho, muito estressada por conta da rotina sobrecarregada. Quando a gente se sente assim, e eu tô falando a gente porque eu também me sinto assim muitas vezes, dá aquela vontade de sair e fazer algo por nós. E muitas vezes a vontade é de ir no shopping, de olhar uma vitrine e acabar comprando alguma coisa. Tudo nesse mundo capitalista tá ali à disposição para ativar justamente esse nosso lado racional do cérebro, para que a gente se sinta confortada, para que a gente se sinta acolhida, para que a gente sinta, caramba, essa loja sabe exatamente o que eu estava precisando. E aí vem logo também aquelas vozes do nosso inconsciente falando: você trabalha tanto, você merece. Ou então, aproveita, porque tá na promoção e é só hoje, né? E aí a gente se sente totalmente motivada e impulsionada a comprar. Você percebe quanto é difícil realmente se manter na linha e não dar umas escapulidas de vez em quando? Agora, o que ajuda muito a gente evitar esse tipo de compra é justamente a gente entender o funcionamento do nosso cérebro. Então, só para você entender, não é que a gente tem dois cérebros, não é que a gente tem exatamente dois lados, mas o nosso cérebro tem sim dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Um desses sistemas é racional, ou seja, ele é prático, ele é aquele que planeja, que pensa a respeito, que racionaliza. O outro é o emocional, que é aquele que reage. Então ele não pensa tanto, ele vai reagir aos estímulos externos. O problema disso é que o lado emocional, ele é quente, ou seja, ele é rápido, ele tá o tempo todo ativado, enquanto o nosso lado racional é mais lento, mais frio e ele demora um pouco mais para agir. Quando você tá no shopping passeando, você tá de TPM e aí você sente o cheiro de chocolate, aí você entra naquela loja de chocolate maravilhosa, não dá tempo de você pensar se realmente você deveria comer aquilo, se realmente é aquilo que vai te fazer bem, não dá tempo, porque o teu lado emocional já tá falando pra você: esse cheiro é maravilhoso, é isso que vai resolver todos os seus problemas, você tem que comer isso agora, porque você merece, você tá tão cansada, trabalha tanto, afinal de contas, come esse chocolate. E aí não só você come, como muitas vezes você sai de lá com uma sacola. Isso acontece com tudo, com bolsa, com sapato, com perfume, ou com qualquer outra coisa que a gente vai comprar, inclusive coisas para os filhos, como eu já disse aqui. Acontece que não é que o nosso lado racional não funciona, ele só é mais lento, lembra? Então vai passar um tempo, ele vai acordar, ele vai agir,
E é nessa hora que a ficha vai cair. É nessa hora que a gente fala, caramba, por que eu fiz isso? Para algumas pessoas, essa ficha cai logo depois da compra. Mas daí você fica sem cara de devolver, né? Não dá nem para devolver muitas vezes o produto. Às vezes, a ficha cai quando você chega em casa e você vai pegar aquela sacola, você não sabe nem como entrar em casa cheia de sacola, nem onde guardar mais coisas. Você abre o guarda-roupa e você fala, caramba, eu nem tava precisando disso aqui. Mas aí você já comprou. Para algumas pessoas, o processo é ainda mais lento e a ficha vai cair quando chega a fatura do cartão. Ou quando chega a hora de pagar uma determinada conta e você não tem mais o dinheiro. Ou então, pior ainda, quando chega no final de mais um ano e você fala, mais um ano sem viajar, mais um ano sem trocar de celular, mais um ano sem realizar aquilo que eu queria. Por quê? Por conta desse comportamento impulsivo que te impede de olhar para o médio e longo prazo e de planejar o que fazer com as suas finanças. Deu para entender o perigo? Agora, dá para sair desse ciclo. Uma vez que a gente toma consciência do que acontece, fica mais fácil da gente cuidar desse comportamento. Fica mais fácil da gente cuidar dessas questões. Então é muito importante aqui que você preste atenção nessas dicas que eu vou te dar para agir com um pouquinho mais de consciência na hora das compras e aí evitar as compras por impulso. Primeira dica é: nunca saia de casa com tudo já com você. Então, carteira, com cartão, todos os cartões de crédito, com dinheiro, com tudo pronto. Não entre na loja já preparada, porque senão fica muito fácil de você não conseguir resistir à tentação. Um truque que funciona muito é, por exemplo, você está no shopping, você precisa deixar sua carteira no carro ou seu cartão de crédito no carro, você vai dar uma volta, você vai olhar o que você quer. Se você quiser comprar, você sai para buscar a carteira no carro. Esse tempo de buscar a carteira no carro, você vai respirando com consciência, faz algum exercício de respiração, se traga para aquele momento presente, sabe? Volta para o momento presente, entende o que está acontecendo com você e aí você vai fazendo algumas ponderações. Será que eu preciso disso? Será que isso vai realmente me fazer feliz ou isso é uma compra por impulso? Se eu comprar isso aqui, eu vou me enrolar financeiramente? Ou de repente eu vou deixar de guardar o dinheiro para aquilo que eu quero de verdade? Eu tô comprando isso porque realmente gostei, faz sentido pra mim, ou eu tô comprando isso porque eu tô cansada, estressada, com fome? Muito importante você, durante essa caminhada para buscar a carteira, fazer esse exercício de respirar e mentalizar esse tipo de coisa. É nessa hora que o teu cérebro racional vai agir. Eu garanto pra você que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, você não vai voltar na loja para comprar se você simplesmente fizer isso. Agora, vamos supor que você está em casa fazendo compras online e aí não dá para deixar a carteira no carro. Primeira dica, não deixe o cartão de crédito do lado do computador ou sempre com você no celular. Não faça isso. Deixe o seu cartão longe, num lugar também que você tenha que ir buscar, então que não seja tão imediato. Nunca deixe salvo já o cartão de crédito no computador ou no celular, porque isso é a maior furada. Senão é só dar um clique e você já fez a compra. E além disso, lembre-se sempre de trabalhar com uma lista de desejos. Então, ao invés de você comprar de cara o que você quer, o que eu sempre indico para as minhas mentoradas e que funciona muito é colocar tudo que você quer comprar numa lista. Mais especificamente, se você puder, divida essa lista entre quero e preciso. Ou seja, quais são os itens que você está comprando por desejo e quais são os itens que você está comprando por necessidade. É muito importante também você saber disso, porque na hora de escolher, de priorizar o que é fundamental para uma vida financeira saudável, você vai saber para qual deles dá um peso maior. O que é que vai primeiro na sua lista de prioridade? Se você precisa comprar, por exemplo, calça para o teu filho porque ele cresceu e as calças ficaram curtas, mas você quer comprar uma calça para você porque você quer uma calça nova, o que é que precisa vir primeiro, né? E aí você vai pesar. Se não puder comprar os dois, você precisa pesar. Se puder comprar os dois, volta naquelas perguntinhas. É isso mesmo que eu quero? Eu preciso mesmo disso? Isso vai me fazer feliz de verdade? Isso vai me desestabilizar financeiramente? Isso vai me tirar o potencial de realizar meu sonho? E aí você pondera um pouquinho
essa sua vontade, esse seu desejo de comprar algo. Mas é muito importante fazer esse exercício da lista, porque muitas coisas que você coloca na lista você acaba não comprando, se você der pelo menos um dia de intervalo. Então, começa a praticar, escrever nessa lista, dorme, acorda e no outro dia você vai fazer a compra. Se aquele item continuar lá e continuar fazendo muito sentido para você, talvez faça sentido você comprar. Desde que isso não atrapalhe seus planos e desde que isso não atrapalhe a sua vida financeira do mês, ok? Uma outra coisa que ajuda é você se conectar com o que te faz feliz de verdade. Porque vamos supor que você esteja usando as compras como uma válvula de escape ou então como uma ferramenta de compensação. Então, trabalho tanto, então eu vou comprar. Pensa se tem alguma coisa que faça você muito feliz. Se tem algo que você goste muito de fazer e de repente você vai usar o dinheiro para fazer algo e não para comprar algo, entende? Às vezes faz toda a diferença e só o que falta é a gente pensar um pouquinho nisso. Então pode ser que seja um comportamento totalmente automático. Tá cansada? Vai comprar alguma coisa. Tá se sentindo feia, horrível? Vai comprar novas roupas, novos sapatos. E a gente sabe que no fim das contas não adianta, né? Não é isso que vai resolver o nosso problema. Então, ao invés disso, será que você não precisa mais de uma massagem, de uma sessão de alguma coisa, ou então até mesmo uma terapia, né? De repente você precisa mais da terapia que vai te nutrir, vai te fazer melhor do que você comprar alguma coisa. Então, pondera também sobre isso, né? Entenda o que é que te faz feliz de verdade. Às vezes, uma tarde num jardim bonito com os nossos filhos, dando risada, se desconectando dos problemas, já faz a gente se sentir muito melhor do que aquilo que a gente vai comprar numa loja, no shopping ou online. Então é muito importante você ter consciência disso. Isso não quer dizer que você nunca mais vai cometer um deslize. Pode acontecer, você é humana, é natural e como eu disse, todo mundo tem aquela coisinha, aquele ponto fraco que faz a gente deslizar e buscar as compras por impulso. Mas é muito importante que a gente traga o ato de comprar para a consciência, até porque faz muito mais sentido a gente praticar o consumo inteligente, que eu gosto de chamar, né, que é aquele consumo responsável e consciente, do que a gente passar a vida toda comprando sem planejamento e sem consciência nenhuma. Que é sempre aquela mesma sensação de que, caramba, pra onde foi meu dinheiro? Pra onde foi meu dinheiro? E aí a gente acumulando coisas e de repente deixando de viver alguns momentos. É muito legal também a gente entender que quando a gente pratica consumo inteligente, não é que a gente vai comprar menos, mas a gente vai escolher melhor e vai aproveitar muito mais do que a gente vai comprar. Vê como faz sentido? Ao invés de você ter várias coisas e das quais de repente você se arrepende ou que você acaba não usando ou que consumiram seu potencial financeiro, você vai ter menos coisas, mais itens mais pensados que realmente façam sentido para você e você vai curtir não só aquilo que você comprou, mas você acaba curtindo o processo de compra. Não é aquela compra que você faz correndo porque você mesma sabe que quando cair a consciência você vai se arrepender. É uma compra que você aproveita, que você tá lá ponderando a respeito, que você curte o próprio processo de comprar. É uma compra que você vai fazer quando aquilo realmente fizer sentido para você. Então, o comprar deixa de ser uma ferramenta de fuga e passa a ser algo realmente prazeroso. Faz muito mais sentido para você, faz muito mais sentido para o teu bolso e vai fazer muito mais sentido também para o meio ambiente, porque, claro, um consumo responsável impacta diretamente a vida de todo mundo, né? A gente está falando também de responsabilidade ambiental com o nosso planeta, com o nosso mundo. Então é isso, espero que essa dica te sirva, que faça sentido para você e que você possa agora usar aí dessas ferramentas para pensar um pouquinho melhor sobre os seus hábitos de consumo. Não que você precise parar de consumir, mas que você possa consumir de uma maneira mais responsável, com mais consciência e com mais inteligência.